Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrícia e vou falar um pouco da caderneta de poupança. A caderneta de poupança nada mais é do que a chamada poupança que todos os bancos contêm. Ela é muito popular pelo motivo que a praticidade dela e a liquidez dela é muito alta. Só que elas contêm uns rendimentos, que eu vou explicar agora o que é. Todo mundo sabe que em 1861, a caderneta de poupança junto com a Caixa Econômica Federal foi criada. Só que elas contêm as taxas, que é a taxa TR, que é a taxa referencial, e a taxa Selic. Inicialmente, lá em 1861, eles pagavam 6% ao ano. Os anos mais recentes das atualizações é em 2012, que é o seguinte: se a Selic for superior a 8,5%, então a remuneração da poupança será de 0,5% ao mês mais a TR, que é a taxa referencial. Caso a Selic seja igual ou menor a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da Selic mais a TR. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa e eu vim cá para falar um pouco com vocês sobre as taxas que compõem a conta poupança. As taxas que rentabilizam, o nosso dinheiro aplicado na poupança. Vou falar também um pouco sobre a nova e a antiga regra da poupança. Para quem não sabe, em 2012, foi revigorada uma nova lei para a conta poupança. Então eu vou esclarecer também um pouco do que mudou, certinho? Então, gente, para a gente começar, é interessante a gente entender que existem duas taxas muito importantes nessa aplicação da conta poupança. Uma das taxas é a TR, chamada de taxa referencial. O que é a TR? A TR é uma taxa que o Banco Central divulga todo mês. Essa TR, ela serve para calcular a rentabilidade das aplicações. Então, ou seja, os juros são baseados nessa taxa referencial. Junto com a TR, a gente tem a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa básica da economia. Então, a gente encontra ela em quase tudo que a gente vai fazer se tratando de aplicações, financiamento, investimentos, créditos. Então, essa taxa, ela influencia diretamente na inflação. Então, o que acontece? Quando a taxa Selic está alta, a inflação está alta. Consequentemente, os juros também. O que dificulta um pouco a questão dos juros, Porque fica mais escasso, financiamento, crédito nos bancos devido a essa alta da taxa Selic. Quando a taxa está baixa, acontece que vai uma queda na inflação, Acontece uma queda na inflação e podemos dizer assim que o dinheiro fica mais acessível, circula mais porque os juros estão mais baratos. Atualmente, gente, as taxas são o seguinte: devido à crise, a essa pandemia, tá tudo muito baixo, tanto a TR quanto a taxa Selic. A TR hoje, ela tá zerada e ela só pode, o valor mínimo dela é 0, então qualquer mudança ela tende a subir, ela não consegue abaixar mais do que ela tá, porque ela já tá no seu mínimo. E a taxa Selic tá 3% ao ano. Então, agora vamos falar um pouco sobre o cálculo, da rentabilidade da poupança. O que mudou desse cálculo antigo para o cálculo novo? O que mudou foi o seguinte: antigamente, a nova poupança, a poupança, ela pagava o seguinte: 0,5% ao mês mais a taxa da TR, a taxa referencial. Então, se fôssemos fazer esse cálculo hoje, daria o quê? 0,5% ao mês vezes os 12 meses, que daria 6% ao ano. Mais a TR. Como a nossa TR hoje está zerada, então ficaria nisso. A poupança, se fosse na regra antiga, hoje ela estaria pagando 6% ao ano. O que mudou agora
para nova poupança? Mudou que agora a poupança fica totalmente atrelada à taxa Selic. Ou seja, se a Selic for igual ou menor a 8,5% ao ano, a nova poupança vai te pagar 70% da Selic mais a TR. Então, gente, acaba ficando assim. Na nova regra, o que acontece? A poupança fica totalmente atrelada à taxa Selic. Então, a regra é Selic igual ou menor a 8,5% ao ano, a nova poupança vai te pagar 70% do valor da Selic. Então, vamos colocar hoje, a taxa Selic está 30% ao ano, então 70% de 30% mais a TR, considerando a TR zerada, né, hoje, daria então 2,1% ao ano na nova regra e 6% ao ano na antiga regra. Como que fica para quem tem aplicação antes de 2012? Para quem aplicou seu dinheiro antes de 2012, você tem a rentabilidade antiga normal. O seu dinheiro aplicado de 2012 para trás está rendendo 6% ao ano. Agora, quem tem a sua aplicação de 2012 para frente, está rendendo 2,1% ao ano. Certinho, gente? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada.